Bom, pessoal, boa tarde. Então, no vídeo da semana passada, a gente colocou um vídeo de consumo e, e comentou que eu ia fazer essas alterações aqui, né, para ficar mais próximo da atual gasolina aí, E30, né, E27,5, né, que está agora e vai para E30. 30% de etanol, de álcool, né? E a gente já tinha visto em outros vídeos que, que o. Vamos falar, a gente tem que se adequar, né? Porque assim, o que, que acontece? A gasolina ela tem um poder calorífico, né? Que o que, que acontece ali? Ela é a queima dela, né? E o álcool, a queima dele precisa de uma quantidade maior de álcool para produzir o mesmo trabalho do que a gasolina pura produziria, né? Então ele vai ficar mais fraco. Então se a gente, apesar de ter alguns sites, algumas coisas aí que falam que até 30% de álcool não precisa fazer nenhuma modificação na questão de carburador, de nada no carro, isso não existe, porque você está colocando um combustível ali que ele é um pouco mais fraco e colocando a mesma quantidade para dentro, ele não vai gerar o mesmo trabalho que faria, né, com o combustível mais forte, né, e com uma queima mais fácil, né. Então a gente tem ali algumas coisas, né, o álcool ele é mais denso, né, então como o giclê ele é uma área ali, né, e como o álcool é mais denso, o que que acontece? Ele ocupa um maior espaço, né, por área, então você vai passar menos combustível por aquele furo do giclê, né? Então por isso que a gente vai ter que pegar e aumentar esse giclê, né? E outra coisa, a fábrica ela lançava quando saía o carro, né? Aqui, ó, quer ver? Vamos achar aqui o Brasília, tal, o sedã, né? Cadê? Vamos achar o Fusca aqui, 1300 aqui, pra gente conversar. Esse aqui é o manual, tem na internet. Inclusive eu imprimi esse manual pela internet, ó. Quando a fábrica lançava lá um Fusca 1300 em 67, ela colocava esses giclês, né, que a gente já conhece, principal 125 e tal, né, coincidia com o que a Europa e os Estados Unidos também lançavam. Então se a gente for ver aqui, ó, cadê? Vamos achar aqui o Fusca 1300 aqui. Olha lá. 1300, 30 pique, bug, 1300, né? 12 de 65, lá saía antes, sempre saía carro lá primeiro que aqui, mas ó, os mesmos giclês, ó, 125, 125, né? Então, era meio que unificado, porque apesar do nosso combustível ele ter uma octanagem menor do que a deles lá, isso não afetava na questão de passagem de combustível, porque o combustível eles tinham a mesma densidade, né? Tanto daqui quanto de fora lá, apesar da queima ser diferente, né? Então, como o combustível de lá era melhor, o carro de lá tinha uma taxa de compressão melhor que o daqui. O avanço de ignição de lá era um pouco mais atrasado que o daqui, ó. Então tinha essas modificações na parte de ignição e taxa de compressão, mas a parte de combustível era iguais. Porque se a gente for fazer vamos falar assim, for lá atrás, o Brasil ele começou a adicionar álcool na gasolina lá na década de 30, né, com 5% de álcool, né, no combustível, que também, apesar de eles falar E0 aqui, também tinha algum pouquinho de álcool lá fora, né? O E5 usa até hoje na Europa, né? Então aqui também.
Aí isso daí foi até 78, quando por uma lei do presidente da época lá, foi permitido colocar 20% de álcool na gasolina nas capitais e 10% para fora, né? E daí não parou mais, né? Aí foi em 83 já estava com 22. Em 85, se pegar a revista As Quatro Rodas ali, você vai ver, né? Aquele arquivo digital lá, tem várias revistas lá. Em 88 já estava com 25%, né? E então foi assim que começou. Então todos os carros que foram lançados para baixo de 78, eles estavam preparados para usar a E5, né? Então a ideia minha agora o que é? É pegar o que a gente tinha da tabela aqui, né? Que nem pegar um Fusca aqui, ó, 1300, eles usavam 125 e não usavam econostat, né? E 125 do ar. Então a gente vai ter que corrigir isso aqui, que é essa conta que eu fiz aqui, ó, né? Que eu fiz aqui, que é essa conta que eu fiz aqui, ó. A gente tinha o carro era preparado de fábrica para usar 15 partes de ar para uma de combustível, né? E agora ele precisa usar 13 partes de ar para uma de combustível. Isso aí dá o quê? Dá 13% aí. A gente precisa corrigir esses 13%. Então todos os carros de 78 para baixo, todos os Fuscas Brasília, Kombi, tudo que foi feito de 78 para baixo, ele não está preparado ali para o E30. Funciona? Vai funcionar. A montadora, às vezes tem uma certa confusão quando eu falo que o carburador ele foi feito para aguentar isso, mas é assim, no limite, né? E não se deve trabalhar no limite, porque você vai trabalhar com motor muito quente, né? Mistura pobre. A montadora ela sempre prioriza a economia em velocidades de cruzeiro, né? Então, quando o carro está na estrada lá, numa certa rotação, o avanço está alto, o pé tá leve, né? Então ele está priorizando o consumo. Porém, numa fase de aceleração, ele é rico, né? Então geralmente a montadora monta um motor para ele trabalhar ali vamos falar, se fosse falar em lambda, né? Para trabalhar com 0,85, 0,90, né? Alguma coisa assim, né? E se você pegar lá um combustível que tem álcool e colocar um principal desse aqui, sem econostat, ele vai funcionar? Vai. Até tinha um comentário aqui que o rapaz comentou que o Fusca dele anda muito bem com o principal 120, né? E a lenta 70, a lenta tá maquiando o principal, e depois entra o principal. Geralmente quando tem 120 tem aquele econostat de 100, que quando a pessoa pisa ele entra em ação também e acaba enriquecendo bem, né? Então a montadora faz isso daí, e você colocar hoje esse combustível no carro original, você vai trabalhar 13% mais pobre, né? Isso aqui vai esquenta cabeçote, tá arriscado a queimar a sede de válvula, né? O carro vai ficar mais fraco, você vai ter que pisar mais para ele render, e acaba que tirando toda a economia e aquela direção, né? O carro ele vai, quando geralmente na aceleração ele vai tossir, né? Então, a ideia dos próximos vídeos de consumo é justamente isso aqui, ó, pegar onde é o 125 aqui, corrigir ele para 13%, vai dar 132, né? No caso desse daqui, ó, que daí já foi estrangulado em 74 por causa de uma crise de petróleo e tal, esse 122 aqui, ó, ele tem que ser o 130 hoje, né? Esse 52 aqui, ó, ele tem que ser um 57, esse 55 um 60, e assim vai, né? Agora, quem tem o carro, né? Vamos lá. Quem tem o carro, que nem aqui, ó 84. Em 84, o combustível já tinha 22% de álcool.
Então, vai ter que corrigir esse 7% aí de álcool que está a mais, né? Isso aí vai dar em volta de 6% mais ou menos, né? Seria aumentar aí no principal aí algo de 2, 3% aí, né? Então, esse 132 aí, ele iria ali no máximo para 135, né? Não ia dar um salto grande igual aqui, de 125 para 132,5, que são 7,5 a mais, né? Aqui praticamente ele já estava preparado para 22,5. Então não vai dar muita diferença. E outra, a taxa de compressão desse carro aqui, ó, nessa época era 6,8, 6,6, né? E desse aqui já não, desse aqui já era 7,5, né? O motor torque, né? Então já se estavam se adequando, né, a essa mistura de álcool aí na gasolina, né? E que nem o Itamar, cadê o Itamar aqui? Vamos achar, Fusca Itamar. Até o rapaz comentou, eu falei para ele, você nem precisa subir muito, né? É só colocar um 125 no principal. Deixa eu achar o Itamar aqui. Fusca Itamar. Olha ele aqui, ó. Isso aqui é o Fusca Itamar, olha lá, 93. Em 93 a gente já tinha 25% de álcool na gasolina. Então, o Itamar ele foi projetado ali, o carburador, para usar o 125, né? O 25 de álcool na gasolina, né? E ele tem catalisador, então ele não pode ter uma mistura muito rica, porque entope o catalisador, né? Então tem tudo isso daí, né? E no caso do Itamar aqui, ó, até falei, coloca um 125, mas aqui, ó, a diferença é muito pequena. A diferença aí seria aí uns 2% aí no 120 aí, isso aí vai dar uns 122,5 aqui, né? Ele já tá uns 50 na lenta aqui, aqui poderia colocar uns 50 também. Então ele já tá feito para isso, né? Então basicamente assim, a parte do divisor de águas foi aqui, ó, em 78. Então, o PIC S, ó, como ele foi lançado em 74 aqui, ó, o PIC S ele não tá já para os 20%, né, de álcool que começou em 78. Então, o PIC S tem que mudar. Já aqui, ó, olha lá, já 83, aqui já o carburador aqui, apesar de ser um PIC S também, igual esse, ele já tinha aumentado, ó, justamente aquela diferença, né, que estava em 83, estava se usando aí 20, 22, né? Então, ele já tinha aumentado, já tinha diminuído o ar aqui para enriquecer, já estavam se adequando aqui, né? Então, basicamente é isso, né, que a ideia do vídeo que eu vou começar a fazer, porque a gente sempre vai testar esses giclês aqui, né? E vai ter que ir se adequando, né? É isso daqui. A questão de ponto de ignição para esse combustível aí é aquele dilema, né? O que você tem de taxa de compressão no seu carro? Se essa gasolina com 30% de álcool aí, você pode usar a taxa de compressão de 7,5 até uns 8,5, 8 seria um número bom aí, né, de 7,5 a 8,5. Se você estiver usando isso, estiver usando 8 de taxa de compressão, 8,5, já tiver com o cabeçote rebaixado e tal, você vai usar, óbvio que você vai usar a curva original do carro ali, que é 10 inicial e uns 32, 34 ali no centrífugo final. Agora, se você estiver usando o distribuidor aqui, uma taxa de compressão baixa, igual o meu lá, tem que aumentar, né? Tem que aumentar o ponto, né? Porque para dar mais tempo para a mistura queimar, porque essa mistura aí, ela é um pouco mais lenta, né, do que a gasolina pura que era usada na época aqui, que era 5% de álcool, né? Então ela vai precisar de mais tempo. Então vai lá para os 15 inicial, né? De 15 de 13 a 15 inicial, e final ali, ó, em torno de 37
a 40, né? Aí vai depender de cada carro, né? E tem que ser assim, porque senão vai perder o rendimento. E então, para quem está fazendo o motor, a gente tem que ver muito hoje que existe uma lei onde a alquitanagem não pode ser menor do que 87 IAD, e isso dá em volta de 91 RON, né? Já temos aí 95 hoje com essa gasolina aí, com essa mistura de etanol, vai dar 95 RON, né? Então a gente já tem uma combustível, uma octanagem mais alta, né? Então é besteira fazer um Fusca hoje com uma taxa de compressão original. No mínimo 7,5, no mínimo, porque daí você não precisa avançar muito ponto, você não precisa, você ganha em rendimento, economia, né? No carro, né? Então o ponto é isso, e carburação é isso, não adianta andar com carburador com a mistura pobre, pensando que vai economizar, vai esquentar o motor, vai ficar fraco de desempenho e dependendo de como está o ponto, mistura pobre e ponto muito alto ali, dependendo de como está, ele vai bater pino e é perigoso trincar um cabeçote, né? A Kombi trinca muito o cabeçote, né? Justamente por causa de mistura pobre, né? Carro que tem que ser feito para economizar, acaba criando mistura pobre, né? E isso daí, aqui ó, Kombi. Olha lá, 117, né? Na Kombi, dentro de 22, aqui ó, 115. Então é um carro aqui, ó lá. Isso de 84 a 91, né? Que usava 22% ali, mas ó, é uma mistura pobre aqui, né? E isso causa muita trinca de cabeçote. É por causa da temperatura, eleva muito. O combustível ele ajuda a resfriar a temperatura da câmara de combustão, né? Então temos que adequar. Então daqui para frente, quando a gente for fazer os testes, a gente vai usar essas correções e eu vou explicar, né? O quanto que a gente vai corrigir. Qualquer carro de 78 para baixo de carburação original tem que corrigir aqui, ó, 13% na área ou 7% no diâmetro. Então, vamos falar aqui, um 117,5 ele iria para 125, um 125 iria para 132. Então tem que pegar o que está na tabela original aqui, se a gente pegar aqui ó, vamos por Carmanguia aqui, ó. A gente pegar um Carmanguia aqui, ó, 120, 1.500, 120 de principal. A gente tem que pegar esse 120 e multiplicar por 1,07. Vai dar aqui 127,5, né? Geralmente dá 7,5 a mais, com esse 7% aí. Tem que fazer isso, porque isso no principal e no giclê de lenta, né? O injetor não tem necessidade, mas no principal e no giclê de lenta tem que aumentar essa passagem para esse combustível mais fraco que está saindo em questão de poder, né? Não em questão de octanagem. A octanagem dele é boa, ele resiste mais a entrar em queima, né? Isso você garante em potência para aumentar a taxa de compressão, aumentar ponto e tal. Mas na questão de gerar trabalho, precisa de mais combustível para gerar o mesmo trabalho que geraria com a gasolina pura, né? E vai consumir mais também, né? O consumo dele aí vai aumentar em torno aí de 5 a 7% aí, que está entrando mais, né? Então é isso, pessoal. É mais um pouco de carburador aqui, para a gente falar um pouco mais disso aqui, né? E isso aqui são uns giclês aqui, uma tabela que eu tenho. Eu não achei mais, preciso qualquer hora escanear isso aqui e colocar aí para vocês. Eu não achei mais na internet. Isso aqui são tudo que usou lá fora, né? E em questão de giclês, né?
nos motores com gasolina pura, né, lá fora, né, gasolina com E5, né, também. Então aqui tem tudo no Giclés, né? E a gente vai testar tudo isso aqui. E tem mais uma série de manutenções para ir fazendo no Fusca. Provavelmente eu vou ter que trocar borracha do radiador de óleo dele, que tá começando a querer vazar ali. E vai ter mais coisas aí. Então, espero que tenham gostado desse vídeo e até o próximo.